Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal EBD para Todos, Subsídios Bíblicos Teológico para a Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. E nós vamos fazer aqui uma breve contribuição sobre a lição de número 7, Ética Cristã e Doação de Órgãos. Um assunto extremamente importante para os dias atuais. Eu quero fazer aqui algumas reflexões, juntamente com os irmãos, a respeito de alguns textos aqui, tá ok? Em primeiro lugar, nós vamos meditar um pouquinho na leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao 45. O que eu acho muito interessante aqui, o apóstolo Paulo, ele tem aqui uma sabedoria imensa que lhe é dado através do Espírito Santo, para que ele possa desenvolver aqui uma explicação, ou seja, explicar talvez aquilo que humanamente seria o inexplicável. Então, mediante ali alguns conflitos na igreja de Corinto, influenciado pela filosofia grega, influenciado por toda a mitologia, ali eles tinham uma visão errônea, porque eles não conseguiam entender como seria a ressurreição. Ressuscitar daquilo que foi comido pela terra, pelos bichos que estão na terra, isso seria algo absurdo para os intelectuais e até mesmo para a igreja ali, da igreja de Corinto, que não conseguia entender como Deus podia fazer todas estas coisas. E o apóstolo Paulo aqui, ele com grande sabedoria, ele faz uso de metáforas, de figuras de linguagem, melhor dizendo, para poder expressar o mais próximo possível da realidade. Aqui, então, ele faz uma comparação com a lavoura. A lavoura na onde que quando nós pegamos uma semente, lançamos-se na terra, aquela semente ali, ela primeiro tem que morrer. Agora, como é que a gente poderia imaginar que de uma semente que morre, que seca, mas ali, quando ela está ali na terra, de repente ela começa a brotar e começa a surgir ali um novo corpo que vai ressurgindo da terra e vai crescendo e logo em seguida darão os seus frutos. Isso é algo extraordinário, é um milagre de Deus, é um milagre da natureza de Deus e nós não temos como explicar isso daí. É muito difícil você planta, vamos supor aqui, um caroço de abacate, né? Planta lá e aquilo ali seca, murcha, morre e quando de repente começa a brotar ali aquele pé de abacate. Então, eu acho que o apóstolo Paulo aqui, ele usou de uma sabedoria ímpar para poder explicar aqui esta questão da ressurreição. Ou seja, nós morremos com um corpo corruptível e nós ressuscitamos com um corpo glorioso, com um corpo incorruptível, né? Então, é bem difícil falar sobre coisas que não vivemos, sobre coisas que ninguém passou, né? Vamos dizer assim, ninguém experimentou a ressurreição ainda, tá certo? Mas algumas perguntas são feitas, né? Alguns dizem que são perguntas até infantis, outros entendem que são perguntas salutares para o nosso desenvolvimento dentro do cristianismo. Mas enfim, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. A questão é a seguinte, se nós morremos, ou então em vida, ou então após morte, doarmos um órgão, por exemplo, um rim, a gente pode doar em vida. Nós podemos viver muito bem como um rim, tá certo? Agora, o coração não. Vamos dizer que nós somos doadores, né, do coração. E quando morre, aí sim é retirado o coração
para uma outra pessoa. Quando nós ressuscitarmos no último dia, será que nós ficaremos sem coração? Ou ficaremos sem um rim? Eu quero aqui deixar um texto que eu acho bastante interessante, apesar de nesse texto haver um exagero, né? Mas para poder expressar a pecaminosidade humana, eu acho que ela vai de encontro verdadeiramente com essa questão. Se encontra lá no livro de Mateus. Então abra aí a sua Bíblia, livro de Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 30, que diz assim: E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É óbvio que aqui não está falando realmente de mutilação, mas aqui está falando do esforço que nós temos que ter em renunciar ao pecado, fazer de tudo para poder estar na graça, fazer de tudo para estar em Cristo Jesus. Afinal de contas, como aqui é um exagero para expressar verdades espirituais, né? Uma figura de linguagem aqui é uma hipérbole para poder expressar essas verdades espirituais, nós podemos entender o seguinte, que essa questão de mutilação ou de perder algum órgão não tem muita importância. Não há muita importância nisso. E ainda mais, eu posso dizer que quando nós nos colocamos, nos dispomos a ser doadores, você está dando a oportunidade, eu estou dando a oportunidade para uma pessoa, ainda que possível não esteja em Cristo Jesus, aceite ao Senhor Jesus. Então, ela prolonga a sua vida e há uma possibilidade aí de ela ter mais uma oportunidade na presença de Deus. Bom, dois textos aqui que eu acho fantástico, que é importante, eu acho, ressaltar aqui, está na leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui 1 João, capítulo de número 3, o versículo de número 16. Conhecemos o amor nisto, né? Que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui, de uma certa forma, já começa a insinuar a lei da reciprocidade, que nós vamos encontrar essa lei lá em Mateus capítulo 7, no versículo de número 12. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia NVI, tá ok? Mateus capítulo 7, versículo de número 12, que diz assim: Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha só, aqui é a suma da lei e dos profetas, a lei da reciprocidade. Ou seja, Cristo deu a vida por cada um de nós e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo. Agora, preste atenção, eu vou fazer aqui uma ilustração. Quem aqui gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Todo mundo gosta de ganhar presente, né? Apesar de muitas das vezes nós não sentirmos merecedores, seja num aniversário ou seja numa data específica de comemorativa, nós nos alegramos, nós gostamos. Agora, você sabia que tem gente que só gosta de receber, mas ela nunca dá um presente para ninguém. Ela nunca se dispõe a presentear ninguém. Pelo contrário, quando ela vai dar um presente, ela sente um pesar no seu coração. E não podemos ter esse sentimento. Nós observamos a lei da reciprocidade nas pequenas coisas. É nessas pequenas coisas que nós compreendemos como nós temos que ser. Então, é muito bom ganhar um presente. É muito bom ser grato por isso. Mas também precisamos ter a consciência de ser um doador, de ser aquele que presenteia. Tá ok? Então, veja bem, nós podemos aqui fazer uma outra colocação. Se eu estiver
precisando de um órgão. Estou precisando de um rim, tá ok? Eu não gostaria de receber esse rim? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu queria que alguém doasse. Eu quero que alguém doe esse rim para mim. E é por isso que aqui em Mateus 7,12 diz: assim tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Ou seja, eu não quero morrer. Todo mundo quer ir para a glória, mas ninguém quer deixar essa vida agora no momento. Não é verdade? Porém, se eu estiver precisando de um rim, eu quero que tenha uma pessoa generosa, com um coração aberto e disposto a poder, um coração aberto e generoso para poder doar para mim. Agora, também, se souber de um necessitado, eu tenho que também ter essa disposição. Certo? Então, essa é a lei da reciprocidade. Precisamos fazer ao próximo aquilo que eles querem que faça conosco. Isso daí é primordial para a vida cristã. É extremamente essencial. Não há nada mais nobre nesta vida, eu posso dizer, do que doar-se para o próximo. E doar-se para o próximo não é somente na pregação do evangelho, mas doar-se para o próximo dando uma parte de si. Voltando àquele assunto da ressurreição, que até o próprio Cristo aqui falou sobre o pecado, o esforço que nós temos que empreender para poder viver na graça, viver na obediência da palavra de Deus. Eu quero fazer aqui um comentário num livro. É óbvio que esse livro não é um livro canônico, né? Mas nós temos ali o livro de Apocalipse de Baruque. Neste livro, ele menciona ali que a terra dará conta de tudo aquilo que ela foi consumida. Ou seja, se foi as córneas, se foi a nossa pele, o nosso corpo, o nosso osso, o verme comeu, enfim. Este livro não é um livro canônico, não é um livro sagrado, mas eu entendo que há sim uma possibilidade de toda a terra dar conta do nosso corpo e nós ressurgirmos com um corpo glorificado. Porque não podemos deixar de falar que há a questão material, que é o corpo físico, e o imaterial, que é o ser espiritual que está em nós. Então, se o próprio Deus, ele fez surgir da inexistência o homem, do nada, do pó, ele fez surgir o homem e depois soprou o fôlego de vida nas suas narinas, quanto mais o nosso Deus, ele poderá pedir conta do nosso corpo. Pedir conta do nosso corpo para a terra, para o verme, para aquilo que foi comido, que o bicho comeu, como as pessoas dizem. Isso daí é coisa que nós não vivemos e não temos como compreender como isso acontecerá. O importante é entender que se você doar um órgão, não vai interferir de forma alguma na ressurreição dos últimos dias. Não vai interferir de forma alguma. Tá ok? Eu já vi pessoas fazendo um comentário desse tipo. Alguns dizem que é um comentário infantil, enfim. Mas eu coloquei isso daqui em questão para todos os irmãos. Fazendo somente uma ressalva. Nós somos contra a doação de células-troncos. As células-troncos tirando do cordão umbilical, né? O cordão umbilical também tem células-troncos. Mas, no caso, é tirado do feto. O feto já é uma vida. E nós já falamos isso em outra aula. E é inadmissível privar uma vida pela outra. Então, nós não podemos tirar uma vida para poder privilegiar outra. Ninguém aqui tem direito de viver mais do que o outro. Todos nós estamos debaixo de uma mesma condição.
Pelo contrário, aquele feto ainda nem se desenvolveu, mas já é uma vida, já tem uma alma, tá certo? E aí ela tem o direito também de vir aqui para a Terra, tem o direito também de viver. E não podemos tirar esse direito. Então, tudo quanto é tipo de doação, menos no caso de células troncos, fetal, né? Do feto, do embrião, melhor dizendo, isso não aceitamos, né? Estamos tirando a vida de um novo ser, tá ok? Então, meus queridos, vamos compartilhar esse sentimento uns para com os outros. Vamos ser doadores, vamos nos doar, vamos nos entregar pelo próximo, né? Vamos amar o nosso próximo como Deus nos ama, ou como nós nos amamos a nós mesmos. É muito fácil discursar isso. É muito fácil a gente falar isso. Mas quando chega na prática, aí o calo aperta. Aí o negócio começa a complicar. Então, espero ter contribuído aí com esse vídeo de subsídio, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa aí o seu joinha, o seu like e compartilhe, tá certo? Você vai estar aí me abençoando na divulgação do meu canal. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até semana que vem. Em nome